Que acontece quando o dinheiro chega e ele não fica? Outro dia eu jantei com uma amiga e ela comentou que ela estava cheia de dívidas, que ela pegou empréstimo aqui, empréstimo ali, que ela estava numa situação super apertada. Eu até dei para ela várias dicas, que é uma pessoa que eu acho que é muito talentosa, para que ela pudesse sair dessa situação. Algumas semanas depois eu vejo essa mesma amiga postando férias no Nordeste com a família, uma viagem que aparentemente não é uma viagem barata. E eu sei que de lá, do nosso jantar até hoje, ela ainda não conseguiu resolver essa questão. Mas conhecendo muito bem ela, eu sei também que ela ficaria extremamente incomodada de não ter feito uma viagem nas férias escolares com os filhos dela. Então, às vezes eu penso que a gente tá tão preocupado com o que os outros vão pensar sobre a gente, que a gente se preocupa às vezes em consumir coisas que talvez não condizem com o nosso momento, não façam sentido pra gente, porque a gente quer se provar, porque a gente quer pertencer. Não é uma necessidade consciente, talvez, é porque a necessidade de pertencimento é a maior necessidade do ser humano. E é verdade dizer que a sociedade muitas vezes se organiza de tal forma que a gente acredita que a gente só vai pertencer a determinado grupo se a gente consumir igual a determinado grupo, se a gente tiver o mesmo sapato, o mesmo relógio, a mesma bolsa, fizer a mesma viagem. Então, a minha provocação aqui é quantos são os movimentos que a gente faz, não porque fazem sentido, não porque cabem na nossa vida, não porque a gente realmente queria, mas porque a nossa necessidade visceral de pertencer é tão grande que a gente se convence que a gente tem algo para provar para as pessoas. Nesse caso, é um problema de complexo de inferioridade ou de falta de autoestima. As pessoas que não têm uma autoestima bem resolvida, elas vão usar o dinheiro, aquele que elas têm ou que elas não têm, para tentar provar o valor delas. É muito comum você ver pessoas que, ao ganhar dinheiro, começam a se entupir de coisas materiais, acreditando que aquilo ali vai provar para os outros que elas finalmente têm valor. São pessoas que confundem o valor delas, intrínseco enquanto pessoas, com o que elas possuem. E essa confusão, ela é muito natural. É por isso que eu costumo dizer que quem não tem uma boa relação com o dinheiro não vai resolver o problema de dinheiro recebendo mais. Porque de repente a pessoa tem uma raiz de autoestima. Ela se sente inferior, ela precisa se provar. Se você der dinheiro a essa pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer é gastar esse dinheiro para tentar provar o valor dela, porque ela acredita que ela precisa fazer isso. Então a pessoa gasta mais do que ela tem, a pessoa vive mais para provar para os outros, ela consome coisas sem nem saber se aquilo faz sentido para ela. Então a falta de autoestima, ela pode ser um dos motivos pelos quais o dinheiro que entra não fica. A gente pode falar que é falta de uma educação financeira, mas a verdade é que o que faz uma pessoa gastar mais do que ela tem não é só uma falta de noção do que ela tem. Ela sabe que ela tem R$ 1.000 no banco e que ela está comprando algo que custa 3.000. Mas o desejo dela de pertencer e de se provar é tão visceral e é tão maior do que qualquer outra coisa que ela topa se endividar, ela topa se colocar em problemas para não sentir aquela dor que para ela é a dor mais temerosa de todas, que é a dor da rejeição. Então tem muita gente que tenta comprar o próprio valor usando o dinheiro. E é muito comum que essas pessoas percam a mão do dinheiro que entrou. Um outro ponto, quando o dinheiro chega e não fica, é a relação ruim que a gente tem com o dinheiro e com a gente. Então, se eu acredito que dinheiro é problema, se ao longo da minha vida eu vi pessoas brigando pelo dinheiro, ou se eu acho que dinheiro é futilidade, se eu considero o dinheiro uma coisa ruim, quando ele chegar na minha vida, eu vou dar um jeito, mesmo que inconsciente, de expulsar. Eu costumo dizer que o dinheiro só fica onde ele é bem-vindo. Então, se você repudia pessoas que têm dinheiro, critica pessoas que gastam dinheiro, tem crenças negativas acerca do dinheiro, acha que dinheiro é raiz de todo e qualquer problema, se você de alguma forma tem críticas, olha para o dinheiro e pensa coisas ruins sobre ele, mesmo que seja um movimento inconsciente, quando ele chegar na sua vida, porque você tem essa relação ruim com ele, você vai inconscientemente dar um jeito de tirar ele da sua vida. Seja emprestando para alguém, seja investindo em algo que não vai dar certo. Porque o seu cérebro ele vai proteger a identidade que você tem hoje. Aquilo que você acredita que é a verdade. Então, se você acredita que dinheiro é coisa de gente malvada, que dinheiro é a raiz de brigas, que dinheiro é o que faz as pessoas serem fúteis, que dinheiro é uma bobagem, quando ele chegar na sua vida, ele não vai ficar. A sua relação com o dinheiro, quer você queira ou não, ela é emocional. E ela depende, primeiro, do quanto você acha que você merece. Então, quem não tem autoestima, não tem um senso de merecimento,
não vai, pode até ter dinheiro, mas não vai conseguir gastar o dinheiro sem culpa e depende daquilo que você pensa sobre o dinheiro. É muito comum você ver pessoas que têm uma conta bancária recheada, mas que toda vez que vão pagar uma conta, mesmo que possam pagar aquela conta com muita tranquilidade, sentem ansiedade, taquicardia, raiva, ficam nervosas. Não é porque elas não têm dinheiro, não é porque elas não podem pagar, é porque a relação delas com o dinheiro é ruim. São pessoas que vivem muito mais focadas em não perder o dinheiro que têm do que em como é que eu multiplico aquilo que eu tenho. E disso nasce, inclusive, uma segunda conversa, que é: será que na sua vida você toma decisões baseadas em medo ou baseadas no que pulsa dentro de você? Então você está o tempo todo tentando proteger o dinheiro que você tem, ou a sua cabeça gira o tempo todo pensando em como é que você multiplica aquele dinheiro que você tem? Essa é a diferença entre uma pessoa próspera e uma pessoa escassa, que não tem nada a ver com quanto de dinheiro a pessoa tem no banco. Porque tá cheio de gente milionária que quando vai pagar a conta sente ansiedade. E tá cheio de gente que tem muito menos dinheiro no banco, mas que constantemente multiplica aquele dinheiro. Quando você pensa que a cabeça da pessoa tá sempre mirada naquilo que ela não pode perder, ou como é que ela tira um proveito do outro ou de qualquer situação, aquilo é uma pessoa escassa, ela tem medo de ficar sem. Então, no radar dela, o que tá rodando é: não posso perder, como é que eu seguro, como é que eu seguro, como é que eu seguro? A pessoa próspera é a pessoa que já aprendeu a multiplicar. Ela tem uma relação completamente diferente com ela mesma e com o dinheiro. E por isso ela toma decisões baseadas em como é que eu multiplico aquilo que eu já recebi. Então, prosperidade e riqueza são coisas absolutamente diferentes. E quando o dinheiro chega, mas não fica, existem duas possíveis raízes. A primeira é a falta de autoestima, que faz a pessoa gastar muito para querer se provar. E a segunda é a relação que aquela pessoa tem com ela mesma e com o dinheiro. Quando ela acha que ela merece desfrutar, e se eu acho que dinheiro é algo ruim, eu vou afastar ele da minha vida. E aí não é tão simples quanto: essa pessoa precisa receber educação financeira. Pode até ser que ela precise, mas ainda que ela tenha toda a educação financeira do mundo, se ela não tiver autoestima, a primeira coisa que ela vai fazer quando você der dinheiro a ela é tentar se provar através do dinheiro. Se ela tiver uma relação ruim com o dinheiro, ela vai sempre estar em uma espécie de guerra com aquilo. Então ela poderia desfrutar, mas ela não vai se permitir. E todas as vezes que ela precisar pagar uma conta, ela vai sentir que ela está perdendo dinheiro. Sabe aquela pessoa que viveu uma experiência maravilhosa, fez uma ótima viagem, foi num ótimo restaurante, fez uma compra que ela queria, mas na hora de pagar a conta, aquilo ali tira a estabilidade dela? Pois é. Ela pode até estar fazendo um movimento que era de desejo dela, nem era para se provar para os outros. Mas ou ela não sente que merece, ou ela está tão viciada em tentar proteger e não perder no modo defesa, que na hora de pagar a conta, ao invés de pensar: nossa, que experiência maravilhosa que eu tive nesse restaurante, nesse hotel, nessa viagem, com essa compra, a única coisa que ela consegue pensar é: quanto eu estou perdendo. Essa é a principal característica de uma pessoa de mentalidade escassa. E aí é por isso que eu repito: prosperidade e riqueza são coisas muito diferentes. Prosperidade tem a ver com a relação que você tem com a vida e com o dinheiro. Riqueza só tem a ver com o número que você tem na sua conta bancária. E tá cheio de gente rica e que não é próspera.